Graça e paz, meus amados. Tudo bem? Bom dia. Louvamos ao Senhor por mais essa oportunidade. E aí, como é que vocês estão hoje? Acordaram bem? Quero confessar que hoje eu estou meio, digamos que resfriado, mas vamos seguir em frente, né? Vamos seguir enquanto o Senhor estiver nos dando força, enquanto a palavra dele estiver no nosso coração, enquanto formos guiados através do seu Espírito para estarmos meditando diariamente, compartilhando a palavra, vamos seguir em frente. Amém, meus queridos? Eu tenho seguido uma linha, né? Todas as vezes que vamos ministrar, todas as vezes que vamos dar uma palavra, eu espero um direcionamento de Deus em relação ao tema. E hoje nós vamos tratar sobre o Espírito Santo. Esse Espírito de Deus que precisa estar em nós, esse Espírito Santo que precisa habitar em nós, né? Ele que nos guia, Ele que nos ensina, é Ele que nos orienta e é por causa dele que estamos aqui, né? É por causa dele que estamos aqui. É o Espírito Santo que conduz a nossa vida, é Ele que nos direciona para fazer toda a boa obra, Ele que nos inspira, Ele que nos dá graça, Ele que nos dá sabedoria. Se não fosse por Ele, com certeza nós não estaríamos de pé. Amém? Eu queria começar essa nossa conversa, meus queridos, num texto lá em 1 Samuel 16, 14, não vou estar lendo, mas esse texto ele fala de Saul. Saul era um rei e o Espírito Santo ele se apossou de Saul quando ele foi ungido rei. E por ele deixar de seguir a Deus e não executar suas palavras, é exatamente isso que é a palavra de Deus, né? Deixar de seguir a Deus e não executar as suas palavras. O Espírito Santo se retirou dele, o Espírito de Deus, né, que é essa palavra, a palavra de Deus fala assim, e um espírito maligno o atormentava. Isso nos traz o entendimento, meus queridos, que se o Espírito de Deus não está em nós, se nós não temos essa presença em nós, nós estaremos sujeitos a sermos atormentados por espíritos malignos. Talvez você pense e diga, mas eu sou uma pessoa boa, eu não sinto nada disso. Mas estou querendo dizer que nós estamos sujeitos a isso. Porque uma vez o Espírito Santo não estando em nós, nós temos uma brecha, nós temos uma legalidade para que o mal ele entre, que o mal ele faça aquilo que lhe apraz, se nós não temos essa companhia do Espírito Santo. E o que acontecia? Todas as vezes que Davi, né, que já tinha sido ungido ali no lugar de Saul, tocava a sua harpa, né, que o Espírito Santo ele já estava sobre a vida de Davi. Esse espírito mal, maligno, ele retrocedia, ou seja, Saul ele sentia alívio e se achava melhor quando Davi tocava a harpa. E é isso que tem acontecido no mundo aí fora, não é verdade? Às vezes as pessoas atribuladas, as pessoas cheias de problemas, atordoadas, atormentadas, vamos dizer assim, né? Por tantas coisas, por espíritos malignos, ou pela vida, ou pela situação, ou por problemas, por tudo. Quando se escuta uma canção inspirada pelo Espírito Santo, aquilo lhe traz paz, aquilo lhe traz um pouco de alívio, aquece o seu coração. Por que isso acontece, meu querido? Por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem esse poder, sabe? De nos acalmar, de aquietar a nossa alma. Então, nós precisamos do Espírito Santo. Se você tem vivido essa vida, de uma hora, aquele sofrimento, aquela angústia, aquele abatimento na sua vida, e escuta uma canção, procura um pouco ouvir falar de Deus, ou
né? Aí aquilo te traz um alívio, aí depois volta a ser tormentada de novo. Eu quero te dizer, meu querido, que essa não é a vida que Deus ele reservou para você. Não é a vida que o Senhor ele tem para você. Ele quer que o Espírito dele, o Espírito Santo, ele more em você. Ele habite em você, na sua vida. Porque você vai ter uma paz, você vai ter um contentamento eterno, constante na sua vida. Você não vai ficar uma hora você está bem, uma hora você está mal, uma hora você está depressiva, uma hora você está feliz, uma hora... Não, não é isso que acontece quando temos o Espírito Santo. A tristeza ela vem, mas nós recorremos a Ele e Ele lança fora toda a tristeza, lança fora todo o medo e somos tomados novamente por esta paz que excede a todo entendimento, que eu preciso te dizer a isso, que você não consegue explicar. E mesmo porque que tudo que vem de Deus, tudo que é sobrenatural, é espiritual, o ser humano ele tem dificuldade de explicar. Ele não consegue explicação. Aí ele arruma algo e fala, é isso, é aquilo, a pessoa está assim porque que ela está com isso. Mas, queridos, não existe explicação para o agir de Deus, do Espírito de Deus na nossa vida. Nós não podemos explicar e precisamos tomar cuidado com aquilo que falamos, por quê? Porque podemos estar pecando contra ou blasfemando contra o Espírito Santo. E isso é um erro muito grave. Então, Davi ele tinha esse espírito, ele era um menino, ele era um garoto, o Espírito Santo estava sobre ele, sobre a vida dele. E por causa desse espírito que estava sobre ele, ele tinha ousadia, ele tinha coragem, e ele pôde vencer aquele gigante Golias, porque o Espírito Santo estava sobre ele. Né? Muitas pessoas podem pensar, mas Davi ele tinha habilidade naquela funda, ele quando mirou, enfim, ele treinava. Mas, querido, se não fosse o Espírito Santo, se não fosse o poder de Deus sobre Davi, ele não teria conseguido. Porque é isso que o Espírito Santo ele faz com aquelas pessoas que o têm, ele capacita. Ele dá poder, ele dá habilidade, ele dá sabedoria para gerirmos a nossa vida, para vencermos as nossas tribulações, até mesmo nos nossos afazeres do dia a dia. Nós temos, quando temos o Espírito Santo, recorremos a Ele e sabe, nos sujeitando a Ele, nos humilhando, falando, Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo, me auxilia. Nós temos a sua ajuda. E com isso, querido, nós com certeza erraremos muito menos. Salmo no capítulo 51, 10 diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele, não repulses da tua presença, nem me retires o teu santo espírito. Ou seja, o salmista estava pedindo ali, porque ele tinha o Espírito Santo, para que Deus ele não retirasse o teu Espírito Santo dele. Então ele via essa necessidade de ter o Espírito Santo. E olha a oração dele, meus queridos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa é uma oração que faz alguém que tem o Espírito Santo dentro dele. Quando nós temos o Espírito Santo, nós somos conduzidos a orar. Ele nos ensina a orar. Porque nós não sabemos orar. Mas o Espírito Santo, ele nos ensina, ele nos leva, ele nos mostra a verdade, ele nos convence do pecado, ele nos convence da justiça, do juízo. É isso que ele faz em nós. Talvez você tenha muita dificuldade em se atentar para a palavra de Deus, em obedecer os mandamentos do Senhor que estão nas Sagradas Escrituras, na Bíblia. Talvez a sua dificuldade seja porque você não tem o Espírito Santo e você precisa buscá-lo. E você precisa primeiramente reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Salvador que veio ao mundo, que morreu por nós. E você vai ser batizado nas águas, você vai nascer de novo e depois vai vir sobre você o Espírito Santo. Então tem todo um processo. E esse processo, meu querido, ele é lindo. E eu estou aqui para compartilhar com você, de uma maneira simples, como Deus ele faz na nossa vida.
e o que Ele pode fazer na sua também, se você assim deixá-lo. Isaías 11, no versículo 2, diz assim, ó: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aqui o salmista já profetizando a vinda do Messias, né, que o espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor, era isso que tinha Jesus. E tem, né? Quando Jesus veio aqui, o Espírito Santo ele desceu sobre ele, assim que ele estava sendo batizado nas águas por João Batista. O Espírito Santo veio sobre ele como uma pomba, né, ali, através de uma pomba, e ele recebeu ali o Espírito do Senhor. E aí ele pôde profetizar, ele pôde curar, ele pôde ter sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, temor do Senhor. E essa dádiva, ela é concedida a nós também. Essa dádiva é concedida a você. Você pode ter a companhia, meu querido, do Espírito Santo diariamente na sua vida. Ele vai ser aquele que te consola. Vão ter momentos que você vai precisar de um consolador. E as pessoas, os seus amigos, eles não vão ser o suficiente para lhe tirar de uma tristeza tão profunda que às vezes você vai se deparar no caminho. Mas o Espírito Santo, ele é capaz de tirar, ele é capaz de curar toda e qualquer ferida da nossa alma. Assim como nós precisamos de um médico físico, aqui na terra, físico, para tratar do nosso corpo quando estiver doente. Nós precisamos do Espírito Santo para tratar da nossa alma, para tratar do nosso espírito, porque é Ele que se comunica com o nosso espírito. Então, meus queridos, entenda isso neste dia. Ezequiel 36, 26 diz assim, ó: dar-vos-ei coração puro, porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis os meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Olha que profecia linda aqui do profeta Ezequiel. Então, o Espírito Santo ele tem o poder de arrancar esse coração de pedra, essa expressão que, perdão, essa expressão, querido, que as pessoas falam assim: você tem um coração de pedra, seu coração é muito duro. E existem pessoas que têm mesmo um coração muito duro, umas um coração mais mole, né? Mas é isso que o Espírito Santo faz, ele tira esse coração de pedra. Só ele que tem esse poder de convencimento, só ele que tem esse poder, meu querido. Talvez você conheça alguém e você converse com ela, fala que ela tem que ser mais assim, você tem que parar com isso, aqueles conselhos que a gente dá. Talvez esteja saindo somente da sua boca. Você precisa do Espírito Santo, porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o que diz aqui, ó? Ele vai colocar esse espírito novo em nós, vai tirar esse coração de pedra, vai dar o coração de carne. E fareis que andeis em meus estatutos. Então essa força para a gente andar nos estatutos do Senhor, essa força para nós continuarmos avante na presença de Deus, obedecendo a palavra do Senhor, nós vamos ter, através do Espírito Santo, guardar os teus juízos, olha, os mandamentos do Senhor e observar. Então ele vai nos lembrar, querido, ele vai nos chamar a atenção quando nós erramos, quando nós estivermos cometendo um erro, quando nós estivermos extravasando, ele vai, epa, espera, calma, não é por aí. Ele vai nos ensinar o caminho que nós devemos seguir. Eu preciso do Espírito Santo. Você precisa desse Espírito Santo. Muitas das vezes tem sido esquecido nos tempos atuais. As pessoas não buscam mais essa presença. As pessoas não buscam mais
essa intimidade com Ele, e Ele está aí, Ele é uma pessoa, Ele se move, né, com gemidos às vezes até inexprimíveis pela minha e pela sua vida. Então, querido, ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Escute o que Ele tem para te dizer neste dia. Busque-o enquanto você pode achá-lo, enquanto há tempo. Só assim nós conseguimos, querido. Marcos 1,8. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Aqui João Batista, aquele precursor de Jesus que veio antes para anunciar a vinda do Messias, dizendo para as pessoas que ele estava batizando as pessoas com água naquele momento. Todos aqueles que reconheciam Jesus era o Messias, que Jesus estava vindo, ele batizava. E só que ele falava assim, ó, eu te batizo com água, mas vai vir um que vai te batizar com o Espírito Santo. Olha que coisa mais linda. Eu fico fascinado, queridos, com a obra de Deus na vida do ser humano. Como que ele faz, né? Ele chama a pessoa para o arrependimento, ele limpa, ele a purifica, faz ela nascer de novo através do batismo nas águas e depois ainda capacita através do seu Espírito Santo para toda boa obra, seja a obra de evangelização, aquilo que Deus ele vai colocar nas suas mãos, ou seja, aquilo que você precisa fazer na sua vida cotidiana, né? O seu domínio próprio, o fruto do Espírito que vai aparecer na sua vida que você precisa buscar. Numa outra conversa a gente fala sobre isso. Mas muitas coisas o Espírito Santo vai te dar, muitas coisas você vai poder ter se você tê-lo na sua vida, se você buscá-lo. Então existe essa necessidade de termos. Então Jesus ele foi batizado por João e o Espírito Santo ele desceu ali sobre ele. Eu queria ler com você, Romanos é um texto bem longo, mas eu queria ler com você que ele é muito relevante. E esta palavra, querido, essas palavras, essas mensagens têm sido direcionadas a pessoas específicas. E eu não gostaria que você não conhecesse Romanos 8. Eu gostaria de ler com você, tá bom? Se você tiver a sua Bíblia aí, você abra e leia comigo, pois diz assim, ó. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque, porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Dá uma paradinha aqui para te dizer que isso aqui é uma convocação aqui, para andarmos em espírito e não na carne, tá? Esse texto vem falando sobre isso. Versículo 5, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Vai vendo, querido. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em nós. Deixa eu parar aqui nesse versículo 9. Por quê? Porque ele disse aqui, ó, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em nós. Então é algo tremendo, por quê? Porque se nós andamos no Espírito, as obras da carne, elas não podem estar em nós.
É porque ele diz aqui, ó, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Então é uma convocação para nós o quê? Andarmos em Espírito. Como em outra trecho da palavra de Deus, ela diz assim, ó, andeis em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Ou seja, nós precisamos, queridos, andar em Espírito. Nós precisamos ter o Espírito Santo em nós, para que possamos não estar na carne. Porque se nós damos vazão à carne, nós damos vazão aos maus pensamentos, aos maus sentimentos, à raiva, à ira, à contenda e a tudo isso que estamos sujeitos. Mas se o Espírito Santo está em nós, nós temos essa direção, nós encontramos essa sabedoria, nós encontramos esse entendimento, nós entendemos a Deus, nós entendemos os mandamentos de Deus e entendemos tudo que está à nossa volta, por mais que seja loucura para aqueles que estão na carne, porque as coisas espirituais, queridos, são loucuras para os carnais. São duas línguas, quem está na carne não vai entender uma pessoa que está no Espírito, uma pessoa que está sendo conduzida pelo Espírito Santo. Você está indo para um lado, ela está indo para o outro. Os pensamentos dela são os seus, são outro. Né? Aí existe aquela pessoa que é chamada de fanático, que isso é fanatismo, que isso é isso. Querido, vale mais a pena você pender, esse pendor está para o Espírito do que para a carne, meus queridos. Porque se nós seremos salvos pelo Espírito, se nós somos salvos no Espírito, como pender para a carne? Como pender ou se sujeitar às coisas carnais? Dar vazão à nossa carne? Então, que Deus ele levante uma geração fanática por Ele, apaixonada por Ele. Não sei se fanática é a maneira correta de dizer, porque eu não sei exatamente o que significa essa palavra, mas me perdoe. Mas eu digo assim, louca por Ele, nem sei também se louca, mas vamos lá. Sabe, uma geração apaixonada por Ele, que ame de fato e de verdade. Porque só assim essas pessoas serão salvas, só assim essa geração vai ser salva. Porque as bandejas estão aí. O mundo está oferecendo muitas coisas e as pessoas estão indo e num caminho cada vez mais longe de Deus. Longe de Deus, querido. Então, quando temos o Espírito Santo, nós temos esse pendor, sabe? Essa queda por andar nele, na sua presença, nos seus caminhos. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha isso, que coisa. Então nós precisamos desse Espírito Santo. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Vai vendo, ó. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo, Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Que palavra tremenda, não é, querido? Que explicação aqui de Paulo aos Romanos. Então, é isso. Então esse mesmo Espírito que está em nós aqui, ele vai esse corpo mortal, ele vai ser vivificado através desse Espírito Santo que habita em nós. Ou seja, é esse Espírito Santo que vai nos levantar, queridos, que vai nos erguer. Ou vai continuar em nós para essa vida que teremos no Senhor. Quando tivermos esse corpo aqui glorificado. Então é importante que você tenha o Espírito Santo. E é maravilhoso andarmos com o Espírito Santo. Às vezes ele vem sobre nós, você já deve ter percebido, ao ler a palavra, que a gente não consegue se conter. Ele vem, sabe? É um rio que jorra dentro de nós. É algo que vem de dentro para fora, das entranhas, da alma, eu não sei te explicar. Mas é algo maravilhoso. Efésios 5 diz assim, ó, essa passagem você deve conhecer, e não vos embriagueis com vinho. Efésios 5:18, para você gravar. E não vos embriagueis com vinho,
no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Hã? Vou repetir para você, ó. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. É maravilhoso demais. Então Deus ele nos convida para termos esse rio, essa coisa maravilhosa jorrando dentro de nós. Eu te falo que o prazer vai muito mais além do que todas as coisas que você pode ter experimentado aqui nesta terra. Nenhum prazer mundano, nenhum prazer carnal se compara a esta presença do Espírito Santo. Quando ele vem sobre nós, quando ele se manifesta em nós, a vontade que temos é de não deixá-lo ir, a vontade que temos é de ficar com ele, aproveitarmos a presença dele. E só pode experimentar, queridos, esta presença aqueles que reconhecem Jesus como Salvador, aqueles que se rendem a Jesus. Aí sim você é batizado e ele vem sobre você, sobre a sua vida e inunda toda a sua vida e a sua casa e a sua família. É isso que acontece. Eu queria ler um último texto que está em Atos, no capítulo 2, que fala justamente sobre essa descida do Espírito Santo, que foi no dia de Pentecostes. Isso vai trazer um esclarecimento, de uma certa forma. Diz assim, ó, Atos 2, a partir do 2. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso. Isso aqui, queridos, se cumpriu depois que Jesus já tinha subido aos céus, né? Ele foi e disse assim, ó, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou deixar o Consolador, esse Espírito Santo. E os discípulos estavam reunidos lá, depois que Jesus já tinha ido, falando, pregando, e o Espírito Santo desceu sobre eles, como esse vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Eu queria ler agora do 13 a 17, tá? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo essa a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito pelo profeta Joel, que acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Meus queridos, isso aqui muitas das vezes acontece nos últimos dias. As pessoas zombam porque acham que as pessoas estão embriagadas, porque acham que as pessoas estão loucas, porque acham que as pessoas estão descontroladas. Eu quero te dar uma palavra em relação a isso. Existem pessoas que não conseguem se conter quando o Espírito Santo ele vem. É claro que existem as pessoas que querem dar show, é claro que existem as pessoas que estão muitas das vezes na carne, não estão no Espírito. Isso, aqueles que têm o Espírito Santo, eles conseguem discernir. Por isso também que a gente precisa do Espírito Santo. Aquilo que o Espírito que é de Deus e o que não é. Então quem tem o Espírito Santo tem esse discernimento. Mas o que eu quero dizer para você? Que não julgue, não zombe daquelas pessoas que não conseguem se conter. Porque às vezes o Espírito Santo vem sobre nós e nós realmente não conseguimos nos conter. Queridos, o Espírito Santo veio sobre mim algumas vezes, que eu não consegui ficar de pé. As minhas forças, elas foram embora, as minhas forças foram, e eu simplesmente caí. Aí as pessoas julgam o cair, que Deus ele levanta, ele não derruba. Querido, isso aí são frases, sabe-se lá de onde essas pessoas tiraram. Só sabem o que acontece quando o Espírito Santo vem, as pessoas que têm o Espírito Santo nelas. Somente essas pessoas que
sabem. Eu já tive vontade de sair correndo dentro de uma congregação, de tamanha alegria que invadia a minha alma. Então, é algo que somente essas pessoas que nunca tiveram experiência, nunca alcançaram, não sei porquê, não conseguem explicar. Você que está ouvindo essa palavra e que tem o Espírito Santo, que já aconteceu isso com você, você sabe do que eu estou falando. Somente quem participou, quem entrou, quem bebeu desta água, quem recebeu essa plenitude maravilhosa, sabe do que está falando. Então não zombe, não critique, porque até mesmo naqueles dias as pessoas zombavam, diziam, estão embriagados. E é assim que nós ficamos, queridos, embriagados. Não é isso aqui, ó? Não vos embriagueis com vinho, na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Sabe-se lá o que acontecia, meus queridos, naquele tempo, né? Os discípulos rodando ali no poder. Eu entendo que muitas pessoas exageram, consigo entender, e às vezes escandaliza, né? Te traz um pouco de escândalo, de estranheza. Mas, meus queridos, é uma alegria que não se pode medir. É um contentamento que não se pode medir na sua alma. E você consegue alcançar uma dimensão que não é essa. Essa é a mais pura verdade. Você é batizado e você fala em outras línguas que somente você e Deus entende, o seu espírito, e você é ali alimentado. Então não critique, não zombe, porque você não sabe, às vezes, o que está falando. E você pode estar blasfemando ou julgando alguém ou alguma coisa que você não conhece. Amém, queridos? Então é isso que acontece. O Espírito Santo ele veio sobre os discípulos e ele quer vir sobre mim, ele quer vir sobre a sua vida. Você precisa experimentá-lo, porque é algo de Deus, é algo do trono de Deus para a sua vida e para a minha vida. E se é de Deus, queridos, é bom, né? Vamos obedecer aqui a palavra, ó. Não se encha de vinho, não se encha de cerveja, não se encha de cachaça, não se encha de comida. Sabe-se lá do que você gosta de encher, que às vezes só o seu corpo ali, né, é alimentado, aquela vontade momentânea, no qual há dissolução, né, as pessoas perdem o juízo, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Então receba essa palavra nesse dia. Deus ele te abençoe nessa sua jornada. Eu não sei em que parte do caminho você está. Se você ainda não reconheceu Jesus, reconheça. Se você reconheceu Jesus e precisa desse batismo com o Espírito Santo, busque, né? E isso se faz o como? Com humilhação, lendo a palavra, buscando a sua plenitude, adorando a Ele em todo tempo. É assim que se faz, é assim que se busca. Então, se você já está assim, ou se você é aquele que entendeu, reconheceu Jesus, não foi batizado, e às vezes critica as pessoas que foram, não entendem, acha que o Espírito Santo ele só veio para você para te salvar e levar para o céu, não somente para isso. O Espírito Santo ele tem algo a mais para fazer na nossa vida, na minha vida e na sua. Basta tão somente você abrir o seu coração e entender as profundezas de Deus e que nem tudo você vai encontrar uma resposta, nem tudo você vai encontrar uma explicação. Nem tudo, não adianta. Com o seu entendimento, com o seu próprio entendimento, com a sua razão, você não vai conseguir, ainda mais você que não tem o Espírito Santo. Não tem, digo assim, essa plenitude dele dentro de você. Ainda mais você que não foi batizado. Então, não fale daquilo que você não conhece, querido. Então essa é a verdade. Deus te abençoe nesse dia. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que a sua vida seja contínua na presença de Deus. Amém? Obrigado por me ouvir e até uma próxima oportunidade.